resistência, é luta, é superação. Mulher é vida. Está no ar Entre Mulheres. Olá, boa tarde, estimado ouvinte da Rádio Adventos. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Entre Mulheres. Programa que traz até você abordagens de temas super interessantes ligados ao universo feminino. É um prazer saber que você está aí do outro lado nos acompanhando por 1 hora de programa. Fala para si, Sara Henriques. Estarei aqui diariamente com você neste que é o seu, o meu, o nosso programa Entre Mulheres. Entre Mulheres. Feito de mulher para a mulher. Violência doméstica é o tema em abordagem hoje. E para nos ajudar a compreender melhor o tema, está conosco mais uma vez a nossa querida professora Cisaltina André. Professora Cisaltina, muito boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Boa tarde, Sara. Boa tarde a outra colega de painel, a doutora Irene. E boa tarde, caros ouvintes da Rádio Adventos. Como já dizia a professora Cisaltina, está conosco também a nossa querida professora Irene Garcia. Professora Irene, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa Entre Mulheres. Boa tarde, Sara. Boa tarde, doutora Cisaltina. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Advento. Muito obrigada. Obrigada a nós. A professora Cisaltina André é formada na área de Ciências da Educação para a área de Psicologia e a nossa querida professora Irene é formada na área de Psicologia da Educação e propriamente na importância de orientação para jovens e adolescentes. E estão essas nossas convidadas para o dia de hoje, são membros da casa já e acredito que muitos ouvintes já devem conhecer as nossas queridas convidadas. O que é violência doméstica para você? Você já ouviu falar sobre violência doméstica? Como vencer a violência doméstica? Estas e outras questões você poderá encontrar respostas aqui no seu programa Entre Mulheres. Está trabalhando para si na técnica e sonoplastia Genese da Costa, edição e supervisão de Soraya Laureano, produção e apresentação de Sara Henriques. Vamos agora com uma música na voz de Rodete Diogo, com o tema Como Agradecer. A gente volta já já. Jesus, o que fez por mim, sem eu merecer, vim provar o seu amor sem fim, as vozes de milhões de anjos não poderiam a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti.
escutamos então Como Agradecer, interpretada pela Rodete Diogo, uma mulher que dispensa apresentações, não é? Esta é a Rádio Adventos, que emite a partir do Talatona na frequência 93.9 FM. Fale conosco, envie sua mensagem para o nosso WhatsApp 923-892177. Siga-nos também na nossa página do Facebook e YouTube Rádio Adventos e fique por dentro de toda a nossa programação. Hoje a nossa conversa vai girar em torno do tema violência doméstica versus como lidar com um marido, um esposo impaciente. E quem estará conosco nesta abordagem, como já tivera dito, é a nossa querida professora Irene Garcia e a nossa querida professora Cesaltina André. Entrando diretamente no nosso tema, a Bíblia em Provérbios capítulo 16, 29 nos diz que o homem violento alicia o seu vizinho e guia-o por um mau caminho ou por um caminho que não é bom. A Bíblia condena a violência, estamos certos disso. Então, o que é a violência doméstica, professora Irene? Muito obrigada mesmo pela oportunidade de termos falado. Nós é que agradecemos. Da violência doméstica. É um tema muito vasto e importante para a nossa sociedade. Eu começaria a dizer que a violência doméstica é tudo que alguém faça a outrem fisicamente que afete a sua vida pessoal, sua vida psicológica, a sua vida física, moral e patrimonial. Quer dizer, agimos às vezes, ou então a gente vê agressões contra a pessoa e muitas vezes essa pessoa não tem como se defender. Uma pessoa indefesa. Então aí nós estamos diante a uma violência doméstica. Ok. Doutora Cesaltina pode também nos dar uma chega do que é violência doméstica, por favor? Obrigada, Sara. Há bocado a Sara fez referência a um versículo bíblico e a Bíblia tem mais versículos e capítulos exatamente que se referem à violência doméstica. Exatamente, a violência no seu todo, digamos, de forma ampla, no conceito amplo. Encontramos em Salmos 11, versículo 5, em Gênesis 4, versículo 7 e 8, mas eu queria fazer referência ao livro de Mateus, capítulo 5, versículo 9, quando diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quer dizer que o homem violento, a mulher violenta, não é chamada filha de Deus. Então a violência pode ser entendida, há muitos conceitos de violência, mas um conceito muito simples, ela pode ser entendida como um comportamento que envolve abusos, maus tratos de uma pessoa ou várias pessoas contra o seu próximo, contra animais e também contra o património. Sim. Ela pode ser física, psicológica, sexual, não é? A psicológica nós podemos considerar verbal ou não verbal, e nós falamos no caso concreto, de violência doméstica, porque ela vai ser gerida, digamos assim, ou vai acontecer num contexto familiar, num contexto exatamente doméstico. A professora Cesaltina acabou de nos falar também já de alguns tipos de violência, né, que existem. A professora Irene gostaria de acrescentar alguma coisa com relação aos tipos de violência que existem, não só violência doméstica, né? E certo que existem mulheres que não conhecem outros tipos de violência. A professora Irene poderia nos descrever alguns, pelo menos 3? Para além da violência doméstica, nós conhecemos a violência patrimonial, nós conhecemos a violência física e conhecemos também a violência moral. Certo. E geralmente a psicológica e a moral estão, quer dizer, muitas das vezes a pessoa que está a viver essa violência dificilmente dá conta. Dificilmente percebe. Só se estiver muito atenta, e muitas vezes até não é porque não sabe, é porque não sabe. Ela não sabe que o que está a passar é uma violência. Então, a psicológica e a moral chegam a ser mais melindrosas.
É engraçado que... engraçado não, mas é uma característica, né? Diferente da violência física, né? Nós conseguimos ver marcas. De repente é um olho inchado, um olho meio roxo, uma mancha na pele. Mas a violência moral ou psicológica a gente não consegue ver. A menos que a pessoa diga, né? E já agora eu gostaria de passar para outra questão, professora Cisaltina. Por que então a junção destes dois temas, violência doméstica, parceiro impaciente? Que relação existe entre a violência e um parceiro, um esposo impaciente? Eu queria fazer apenas um reparo. Há pouco nós estávamos a falar de violência doméstica e dizíamos que é a violência exercida em ambiente doméstico. Exatamente. Agora, os tipos de violência é que são a física, a psicológica, não é? A sexual. Certo. Portanto, o doméstico aqui está-se a referir ao contexto em que esta violência está a ser exercida. Exatamente. Que é no contexto familiar, em casa. Agora, com relação a questão de por que a junção destes dois temas? Exatamente. Violência, parceiro impaciente, o que isso tem a ver? Olha, este tema realmente é tão crucial, é de uma transcendente importância tal que às vezes nós, quando nos referimos à violência doméstica, nós realçamos a violência que a mulher sofre. Mas também acontece o inverso. Contrário. É verdade. O nosso tema é versus parceiro impaciente. Mas às vezes também acontece o contrário. Então, antes de nós irmos propriamente para o parceiro, nós queremos viajar, eu e a doutora Irene, um pouco mais sobre a violência que é exercida, disse bem a Sara, que não há marcas visíveis, por exemplo, marcas físicas. Certo. A violência psicológica, por exemplo, a indiferença. A indiferença que o parceiro tem para com a sua parceira. Aquelas palavras obscenas. Mal dirigidas. O bullying. Ou pura e simplesmente o corte de relações. Há casais que estão semanas e até meses sem falar. A mulher interroga e ele pura e simplesmente, no caso, né, estamos a falar da mulher, pura e simplesmente ele não responde. A mulher coloca a comida à mesa e ele olha para a comida e sai e não toca na comida. Esta é uma violência psicológica, é uma violência moral, ou mais. Quando ele deprecia a mulher, quando ele despreza a mulher, usa palavras feias, obscenas, ou quando, portanto, a omissão de palavras ou a presença de palavras não deixam de ser uma violência. Exatamente. Agora, com relação ao parceiro que é impaciente, nós mulheres temos que primeiro perguntar: este parceiro impaciente, esta impaciência faz parte da sua característica, da sua personalidade, do seu caráter? Esta impaciência surge em função também do meu comportamento, de alguma coisa que eu terei feito, de alguma coisa que faz parte da minha conduta que ele não gosta? E se assim for? Ou esta impaciência é que gera a violência? Então temos que ir um pouco para a causa. Ele é impaciente e a partir da sua impaciência gera a violência, ou ele tornou-se impaciente porque alguma situação criada no lar, se calhar até por mim, sem eu querer, involuntariamente, o torna impaciente. Ou então temos que ver a gênese. Nós dizemos sempre que habitualmente estudamos as consequências e não a causa. Por que ele é impaciente? Já o conheci impaciente? Então compete a nós, esposas, mulheres, tratarmos, sermos sábias. Certo. E sabermos por que o meu marido é impaciente. Quando é que ele é impaciente? Se é sempre impaciente, se esta impaciência pode ser trabalhada,
uma vez que ela gera, se for o caso, gera violência, e quem sofre mais com a violência sou eu. Se esta violência for verbal, se for física, exato, ou se também com esta impaciência e esta violência o ambiente torna-se insuportável e sofremos os dois. Eu acrescentaria o seguinte, essa violência psicológica é fria. É fria porque a pessoa que faz isso, ele chega a ponto de mostrar que não está a ver, não está a entender nada. Ele está a fazer, mas ele finge que não está a ver nada. Essa pessoa, sendo o esposo ou a esposa, humilha primeiro. Ele humilha a pessoa e depois dá proibições. Há mulheres até que estão proibidas em estudar, trabalhar, conduzir. Não pode fazer isso. E muitas das vezes até nós, as mulheres, às vezes o que a gente faz, eu acho que não dói muito ao homem. O que dói mais, às vezes, é o que o homem faz à mulher. Por exemplo, ou então, o que a mulher faz ao homem. Desculpe. O homem vem com compras, põe em cima da mesa, ela nem mexe naquilo. Não mexe. E o esposo vai para o quarto, vem, sai, as compras sempre aí em cima da mesa, continuam aí. O homem, às vezes, o esposo, às vezes, quer ter algum valor para dá o cartão ou os valores, deixa, está aqui filha, está aqui o cartão, quando se quiseres e puderes fazer com algumas compras, está aqui. Ela deixa aí o cartão, ela não diz absolutamente nada. E eu tenho dito, quer dizer, são guerras frias. E as pessoas sofrem muito com isto. E muitas das vezes não tem como falar, não tem como desabafar. Por quê? Porque eu quero mostrar que eu estou bem. Eu não quero que as pessoas saibam do que está a passar dentro de mim. E eu estou-me a violentar a mim própria. Está a ver? Porque eu guardo aquilo para mim mesma. Não quebro, porque se eu falar, também vão falar, vão dizer. Depois eu estou... Quer dizer, nós queremos mostrar aquilo que nós não vivemos. Aparentar um bem-estar que não existe. E nós temos que ter em conta que um violentador ou uma violentadora é assassina. É assassina porque essa pessoa primeiro estuda-nos. Psicologicamente, fisicamente, ele estuda-nos, depois ele vai agir. E eu queria juntar a isso a um capítulo, a 3 capítulos bíblicos que eu tenho aqui preparados, que em 1 Samuel 13, versos 14, diz o seguinte: nós aqui, quer dizer, tudo que a gente fala, se nós formos a ver, já aconteceu no passado. Nos tempos passados. E Deus sabe por que essas experiências tinham que estar aqui na Bíblia. Deus sabe, porque Deus sabe que depois do homem pecar, nós íamos poder saber gerir várias situações. Então Deus permite que certas experiências estejam aqui. Diz o seguinte, eu vou só ler 4 capítulos assim. Porém ele não quis dar ouvidos, estou a falar da Tamar e Amon. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes sendo mais forte do que ela, e forçou e se deitou com ela. Quer dizer, o violentador, ele acha que tem mais força do que você. Por isso é que ele age assim. É verdade. E depois ele sempre com força. Sim, Amon já sabia que fisicamente a Tamar não havia de suportar a força dele. E depois diz assim, versos 15: depois Amon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amon: levanta-te e vai-te. Quer dizer que depois de a usar, desprezou-a, espezinhou-a. E o capítulo 6 diz o seguinte: então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria este o mal do que o outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos. Quer dizer que não é preciso tu me fazeres isso. Tu já me violaste, já me usaste. Agora vais me pôr na rua. Quer dizer, ele aí não quis saber da irmã, ele só quis saber do que ele, o poder que ele tinha sobre aquela pessoa. E o verso 17 diz o seguinte: e chamou o seu moço que lhe servia e disse: deita a esta fora, e fecha a porta após ela.
Que Quer dizer, crueldade. põe na rua e fecha a porta. Quer dizer, um violentador não tem amor com... Ele eu acho que a doutora Suzatina disse muito bem no início. Os violentadores não são filhos de Deus. Não. Não pode, não é possível. E é isso que a gente lida, é com isso que a gente lida hoje na sociedade, no dia a dia. Não só na sociedade, mas como também dentro da igreja. Da igreja. Há mulheres que passam, sofrem violência e não podem dizer absolutamente Nada. Dizia assim uma irmã, irmã Irene, da maneira que tu vês meu irmão, se em casa fosse assim, eu seria uma mulher muito feliz. Mas em casa não vale a pena. Quer dizer que essa mulher nem pode falar. Ela, se falar, está sujeita a ficar na rua. Ela não tem um sustento, tem filhos e prontos. Aguenta. Ela aguenta. Permanece então, calada. permanece aí. Então, nós temos que ter muito cuidado quando estamos a lidar com uma violentadora ou com um violentador. Estamos a lidar com um assassino. A colega Irene tocou num aspecto que é a violência doméstica, mas especificamente violência sexual. Quando se referiu à palavra sagrada, referindo-se a Amon, que violentou a sua irmã Tamara. Portanto, estávamos em presença de um incesto. E existe em muitas famílias aquela violência que nós habitualmente vemos, que é a tal violência visível, que marido imprime sobre a mulher, mulher sobre o marido, também pais contra filhos, Sim. batendo, impondo castigos, mas há aquela que é da filha que sofre abusos do pai, do padrasto, do tio, do irmão mais velho, e ela não quebra o silêncio, porque portanto, é violentada duas vezes. Ela é violentada, é obrigada a estar calada, portanto, é violência física, é violência psicológica, exatamente, e violência verbal também, porque às vezes é aquela que o violentador ou violador, digamos assim, está sempre a chamar a atenção. Dá a impressão que não gosta dela, desta criança ou desta jovem, porque volta e meia implica-se com ela, tu não sabes fazer isso, não sabes fazer aquilo. E às vezes até a mãe inocente ou a tia inocente diz, mas tu estás sempre em cima da miúda, porque afinal, e ela não podendo responder, não podendo dizer nada, está a ser maltratada, violentada, e temos que ter muito, levar muito isso em consideração. A Bíblia nos fala, bocado eu fiz referência a Gênesis 4, 7 e 8, daquilo que eu posso considerar como sendo a primeira violência doméstica. Que aconteceu. Então, como aconteceu? Que aconteceu em reduto familiar. Foi a morte de um irmão contra o outro. Portanto, Caim matou Abel. Podemos então considerar como sendo a primeira violência doméstica, porque foi no reduto familiar que surgiu esta situação. Eu queria só crescer. Na violência, quando se trata de uma violência física, a pessoa está a brincar com a nossa integridade e com a nossa saúde. Hoje, está agora na moda, pode dizer assim, vou usar esse termo, está na moda hoje as pessoas usarem o sexo da maneira que querem. Que quiserem. E os violentadores sexuais, e muitos até esposos dentro dos lares, abusam as suas esposas. Acham que a esposa tem que fazer sexo a qualquer momento que ele quiser. Quando quiser. Quando quiser e como quiser. Como quiser. E às vezes a esposa não está preparada. Não está preparada. Psicologicamente, fisicamente ela não está preparada. E emocionalmente também não está preparada. Porque ela já sabe como é que o marido a quer usar. E muitas das vezes, mesmo na igreja, quando há reuniões de lar de família, o irmão levanta-se e diz assim, eu estou aqui porque a minha mulher, eu também queria só crescer, um ponto só. Eu queria só crescer porque a minha mulher também não gosta de fazer sexo comigo. Não, mas a tua mulher, a tua esposa não gosta, não quer fazer sexo contigo, por quê? Por quê? Onde é que está a motivação? Aí que se diz, devemos atacar a causa. A causa. Exatamente, por quê? Exatamente. Por que ela não gosta ou não quer? E em que circunstâncias é que ela nega? Certo. E como é que está o ambiente emocional entre vocês dois ao longo do dia? E muitas das vezes,
muitos parceiros esquecem-se que a mulher não está preparada para fazer sexo a qualquer momento. Mesmo como esposa, não está preparada. Mas como o abusador acha que ele tem autoridade no seu corpo, então ele esquece-se que está a abusar, que está a violentar este corpo. Ele esquece-se. O que ele quer é sair satisfeito dessa situação. Então, há violentos dentro dos lares, há violentos fora dos lares. Por isso é que a violência doméstica não deixa de ser uma violência intrafamiliar. Muito obrigada. Estamos bem por dentro já do que é o tema violência doméstica e já conseguimos perceber por que então a junção destes dois temas, né? Marido impaciente, violência doméstica. A nossa conversa está bem interessante, mas nós vamos agora para um curtíssimo intervalo. Não saia daí que voltamos já já. Falsas histórias são prejudiciais em toda a relação humana, sejam elas sobre si mesmo ou sobre outras pessoas. O falso testemunho é reprovado por Deus em sua palavra que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Rádio Advento 93.9, a sintonia da esperança. Estamos de volta com o programa Entre Mulheres. Esta é a Rádio Adventos que emite a partir do Talatona na frequência 93.9 FM. Fale conosco, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 923892177. Siga-nos também na nossa página do Facebook e YouTube Rádio Adventos e fique por dentro de toda a nossa programação. Hoje estamos a abordar o tema violência doméstica versus como lidar com um parceiro impaciente. Você que está conosco desde o primeiro bloco já deu para perceber por que a junção dos dois temas, não é? Muitas das vezes nos deparamos com situações em que a própria vítima nem sabe que está sendo alvo da violência doméstica, quer seja verbal ou psicológica, como estamos a tratar, né? Professora Celtina, como então saber que eu sou vítima da violência doméstica? Como é que, de forma individual, posso chegar a essa conclusão que estou sendo abusada? Eu acho que o ser humano deve conhecer os seus direitos e os seus deveres. Certo. Em contexto familiar, já que estamos a falar do casal, e anteriormente tivermos dito que no namoro, é na altura em que estamos a namorar que devemos traçar os nossos planos, projetos, porque o namoro, apesar de ser um período de conhecimento, mas há muita coisa que fica escondida, que só se vai manifestar depois de estarmos casados. Há muitos traços de caráter que estão muito escondidinhos e então só depois de termos colocado o anel é que aquilo vai sair. Certo pastor uma vez dizia: se queres saber quem de facto é a tua mulher ou a tua futura mulher, ou o teu futuro marido, vai a casa e vê como é que ela se relaciona ou como é que ele se relaciona com a família. Embora por mais anos que a gente esteja casada, há sempre coisinhas que ficam escondidas. Então, eu como esposa devo conhecer qual é o meu papel dentro do lar. E até que ponto determinado comportamento do meu marido está a ferir a minha individualidade, está a ferir a minha personalidade enquanto pessoa, enquanto indivíduo, porque nós estamos casados, sim senhora, temos o mesmo foco, olhamos para o mesmo objetivo, às vezes de formas diferentes, não é? Mas o foco é o mesmo, mas cada um de nós é um indivíduo. Costuma-se dizer que aonde termina a minha liberdade começa a liberdade do outro. Mas se eu não tiver o tal autoconhecimento, a tal autoestima, se eu não me valorizar, ele vai fazer de mim gato de sapato. Como é que eu vou? Exatamente. E eu tenho que conhecer quais são os meus direitos, quais são os meus deveres. Ora, o meu marido chega e eu sou um autêntico robô, não descanso. Trabalho em casa, trabalho fora de casa. E eu só tenho deveres, direitos. Quer aprontar a comida, quer aprontar a roupa. Então, eu já estou a ser violentada quando me é exigida, ou me são exigidas tarefas, além da minha própria capacidade de suportar. Mas se eu não conhecer estes direitos e deveres, eu vou continuar a ser
violentada. Por exemplo, a colega Irene falava muito bem da violência sexual. Muitas mulheres pensam que servir um marido, quer dizer, que o sexo não é mais do que servir, agradar o marido, mas não, da mulher é uma obrigação. Se ele estiver satisfeito, cumpri o meu dever de esposa. Não, o sexo é para trazer prazer para ambos. Aliás, quem fez o sexo foi Deus. E de maneira nenhuma o Senhor haveria de permitir, passa a expressão, que apenas um se beneficiasse. Então eu continuo a dizer que, conhecendo os meus direitos, conhecendo os meus deveres, conhecendo os meus limites também, eu saberei até que ponto estou a ser violentada. Poderei também saber a quem recorrer, porque a violência doméstica que ultrapassa, que é tão grave, que precisamos de recorrer a outras instâncias para nos virem ajudar. Certo. Então, já é bem visível que a violência doméstica deixa sinais visíveis e invisíveis, né? Sim. E então, professora Irene, poderia nos ajudar a perceber, por exemplo, se eu, Sara, como posso perceber que, por exemplo, a doutora Cisaltina está sendo alvo da violência doméstica, mesmo sem dar sinais, às vezes, visíveis, né? Como nós falamos. Como então perceber que esta pessoa possivelmente está a ser alvo desta violência? Ok. Muitas das vezes, para nós podermos perceber que estamos a ser alvos de um tipo de violência, nós temos que ter um conhecimento. Por quando nós não conhecemos, dificilmente a gente dá conta. É por isso que muitas igrejas, antes dos noivos se casarem, têm uma orientação. São orientados para que depois do casamento ele possa saber o que escolheu, como lidar com a escolha, ter o autoconhecimento e poder lidar com os sentimentos de insegurança. Porque uma pessoa que vive abusos dentro do lar tem que saber lidar com isso, se quer que o relacionamento dele continue, ou mesmo se quiser quebrar, tem que saber lidar com isso. Então, por isso é que se chama violência doméstica, porque está dentro do seio familiar, é intrafamiliar. Dentro da violência doméstica, dentro do lar, encontra-se esses vários tipos de violência, que é física, psicológica, moral, patrimonial, sexual. Tá vendo? E então, como é que nós podemos dar conta? Porque se eu não estiver orientada, aí vai ser o problema. Mas também tem que pensar o seguinte: tudo que não me faça bem é porque não está bem. Mas agora, como perceber que o indivíduo, por exemplo, nosso filho, sim, sabendo que a violência maioritariamente gira em torno do ciclo familiar, é o tio abusar da sobrinha, é o pai abusar o filho. Como perceber que o meu filho possivelmente está sofrendo, está sendo alvo desta violência? Sim. Geralmente, quando uma mulher, como é que se dá conta? Eu tenho uma experiência muito recente. Eu tenho uma formanda que vem sempre com lenço até aqui, a testa, vem sempre com roupas bem fechadas, bem fechadas. E eu, há 3 semanas, nós geralmente todas as quartas-feiras falamos de um tema. E elas estavam a escolher o tema, eu disse: olha, vamos falar da violência doméstica. E quando falamos da violência doméstica, ela, antes de nós falarmos, um dia antes, ela chamou-me de parte e disse: formadora, estou agradecida por ter escolhido esse tema. Eu perguntei por quê. Ela disse: formadora, eu vivo violência doméstica. E, por sinal, são 2. Uma, essa vive, tem sinais de violência doméstica, mas são sinais psicológicos, violência psicológica e moral. A outra já é física. E hoje até estamos a conversar, eu aconselhei-lhe mesmo sair de casa, porque ela grava conversas, discussões que ela tem com o marido, e o marido tira facas. Tem um sinal aqui, hoje ela trouxe um sinal aqui no pescoço, porque o marido tentou-lhe espetar a faca, mas por fim o marido tirou e disse: não, tu parece que não podes morrer agora, porque eu vejo que por tua causa eu estou a viver.
E então estivemos a conversar muito tempo, mas eu disse, olha, isso tem que se tomar medidas o mais rápido possível. Exatamente. E se precisares de ajuda, conta comigo, porque nós temos que agir já. Há sinais. Então, há sinais. Uma criança, por exemplo, que assusta-se por tudo e por nada. Exatamente. Por tudo e por nada está assustada. Quando ouve o pai a chamar, tu vês que a criança fica ressentida. Quando vê alguém em casa, ela fica com medo. Alguma coisa. Então, quer dizer que nós, as mães, chega um momento que nós, as mães, temos que estar muito atentas. Porque nós gostamos de pensar assim, não, aquilo que está-se a passar na casa da doutora Cisaltina, na minha casa não vai acontecer. Exatamente. E porque eu sou cristã, eu canto no coro, eu sou filha de pastor, e nada vai me acontecer. Não acontece, porque nós vivemos num mundo de pecado, onde as pessoas têm tendência sujeitas a pecar. Então temos que ficar atentos com isso. Eu estou a ler um livro, leio sempre, que tem como título Amores que Matam. Esse livro traz uma experiência de um pastor que violentava sempre a esposa. Mas como é que ele batia a esposa? Com a Bíblia na cabeça. Ele usa a Bíblia, bate a cabeça da mulher e ele diz, estás a ver? Agora ele depois abriu o capítulo de Efésios, estás a ver? A Bíblia diz que a mulher tem que ser sujeita ao seu marido, tens que ser submissa ao teu marido. É a Bíblia que está a falar, estás a ver? A Bíblia que está a falar. Então tu tens que ser submissa ao teu marido. Eu peço-te isso, tu não fazes. Mando-te isso, tu não fazes. Quero fazer isso, tu não fazes. Tu tens que ser submissa. Tu não tens voz aqui. E diz que uma vez dessas, o pastor bateu-lhe tanto e foi numa sexta-feira e o marido é que ia pregar. E nesse dia, o marido a pregar, ela chegou na igreja e ficou assim, parada, na porta, assim no corredor, né? Faz conta assim, estamos na igreja central, né? O pastor lá a pregar e tu assim, logo na entrada, ficas assim de pé, a olhar para o pregador. E o pregador não conseguiu falar. Ficou muito atento a olhar para frente, lá para a porta. E os membros ficaram assim, o que está-se a passar? Ele não conseguiu continuar com a mensagem. O que está-se a passar? E quando a igreja vira o rosto, estava a esposa de pé com marcas, com sinais. Eu acho que se todos essa experiência, se fosse feita com todos os violentadores, eu acho que a violência, diminuiria um bocado. Às vezes somos grandes pessoas dentro dos nossos locais de serviço. Temos uma grande confiança pelo nosso pessoal e em casa somos aquilo. Mas há um problema aí. Nós temos que ter muito cuidado com a dupla personalidade, porque nós somos filhos de Deus. Nós só enganamos aos homens. A Deus a gente não engana. E amanhã as pessoas olham para nós e dizem tal pai, tal mãe, tal filho. Então temos que ter cuidado. E os filhos dessa minha formanda, que é ameaçada com facas, eles são crianças muito agressoras. Eu marquei um encontro com eles amanhã. Eu vou ver se converso com as crianças, porque ela diz que já não consegue lidar com aquelas crianças. Onde é que eles viram isso? O ambiente familiar. Certo. O ambiente familiar. Para eles, qualquer discussão é o suficiente para pegar uma faca, para espetar no irmão. Quer dizer, o pai já semeou, já estragou o ambiente familiar. E eu queria muito falar com ele, mas ela diz, formadora, eu não consigo dizer a ele que a formadora quer falar com ele, porque o estado dele normal é embriaguez. Portanto, então não se consegue. Já é outra situação também. Tá vendo? Então, há muitos sinais que nós podemos observar para poder agir. Isto levou-me a pensar em outros sinais que nós mães devemos, muito embora às vezes a mãe também esteja a ser vítima de violência, da própria violência, exatamente, exercida pelo marido no caso. Ou não, neste caso, ela está a viver esta violência exercida pelo marido, mas também tem que estar, é para ver como é que a mulher tem esta capacidade. Ela também está preocupada com a violência que é exercida sobre os filhos. Exatamente. Há filhos que podem manifestar, há outros que não. Eu aí dizia que devemos ter o olho clínico, devemos ser observadoras, no sentido de estarmos atentos a alguns comportamentos. Como é que notamos essa violência? Pelo comportamento. Se tem uma criança que é muito extrovertida, que brinca muito, que fala muito, e de repente começa cada vez, porque há pais que ao chegarem a casa, e mães também, são autênticos leões. E atenção a este sinal, eu chamo de sinal de alerta, sinal vermelho. Quando a minha presença
ou a presença do meu marido tira a tranquilidade do lar. As crianças, umas vão para debaixo da mesa, outras vão para... Outras param, até deixam de comer. Então, nós temos que começar a ver estes sinais, a ver que há qualquer coisa que muda o comportamento, que muda a conduta dos nossos filhos. Embora às vezes nós também estejamos a viver esta violência. Então, como é que alguém, por exemplo, acho que foi a pergunta também da Sara, a profundidade da pergunta da Sara, como é que o vizinho, como é que a Sara se apercebe que eu estou a ser violentada? Quando eu nem tenho voz sequer para chamar, seja quem for. É mesmo, por isso é que eu um bocado falei do homem ser um ser social. Através do convívio. Eu sou uma vizinha que habitualmente converso, mas se quando o carro do marido está a se aproximar, eu, tchau, vizinho. Portanto, alguns sinais, a vizinha também tem que estar atenta, ou a mãe ou a tia não querendo se imiscuir. Por quê? Porque há alturas que o grau de violência é tão forte, que termina em tragédia. E falando um minuto só, falando ainda deste homem impaciente, nós temos que ver a causa. Há uma irmã, a Aline, que diz assim: quando não curamos as nossas feridas, sangramos em pessoas erradas. Há aqueles homens que tudo para ela era para ontem. Tudo era para ontem. Portanto, a mulher não tem ele é impaciente. E até no sexo. Ele torna-se egoísta, está satisfeito, acabou, não quer saber como é que a mulher está. Então, nós o que é que devemos fazer? É não deixar que as coisas se arrastem até a este extremo. Estar atentas para nós, estar atentas para os nossos filhos e para ele também. Porque ele é próprio, como é que eu ia dizer, vítima da sua própria violência. Porque não há violentador que seja feliz. Isso não puxa é, puxa uma outra questão. Como ajudar o nosso parceiro a perceber que ele está sendo violento, que ele está passando dos limites, nosso parceiro ou qualquer outra pessoa que seja, como ajudá-los então a perceber este mal? Eu diria o seguinte: comunicação. Para poder ajudar o meu parceiro, passa pela comunicação. Mas antes, se for cristão, vamos começar na oração. Porque o sexo é para concluir a nossa convivência familiar. Mas muitas das vezes há homens que pensam que o sexo está em primeiro lugar. E então fazem da mulher um instrumento só para o sexo. Um símbolo sexual. E eu queria só voltar um bocadinho a conversa atrás. Diz que a mãe pode ser a vítima, mas como também a mãe, muitas vezes a mãe alimenta. A mãe sabe que as crianças têm sido violentadas pelo pai. E muitas das vezes a mãe sabe que a criança, ou a filha, ou a enteada, ou mesmo a sobrinha dela, tem sido abusada sexualmente pelo esposo. E se mantém calada. E ela mantém-se calada. Não posso falar, porque se eu falar, vou perder o lar, vou perder o marido, vou perder o sustento, vou aonde, vou ficar aonde, e se a família souber, depois vai pedir contas, vergonha, isso tudo. Esta mãe, Irene, também já, eu até digo que é mais vítima da violência. Exatamente, porque ela está de tal maneira subjugada, a sua autoestima está de tal maneira embaixo, que ela, daí nós temos dito que a autoestima leva-nos a ser, como é que eu ia dizer? Leva-nos ao fundo. Leva-nos ao fundo e nós chegamos a uma situação às vezes. Já não conseguimos agir, não conseguimos reagir. E a falta de autodomínio leva-nos, um bloqueio. Leva-nos também a ser egoístas. Sim, egoístas, sim. Porque você sabe daquela situação. Mas para não perderes as benesses, portanto, esta pessoa também é vítima, meu Deus. E aí de ti que souberes e fores ter com ela e disseres: olha, eu percebi que vocês aqui em casa vivem isso assim. Vai ser um outro problema. Vai se revoltar contra si. Vai ter que mostrar. E muitas das vezes o que é que nós levamos, o que é que a gente diz? O problema de casado não se mete. Mas quando se trata de violência, é mesmo para se meter. É mesmo para se meter. Porque afeta tudo. Pode afetar tragédia. Exato. E quando acaba em tragédia, já todos somos chamados para ajudar no óbito, para comprar o caixão e tudo mais. Sabia mesmo, quando devíamos intervir antes, mas já aconteceu. Exato. Já aconteceu. Exato.
Então somos chamados todas a, de certa forma, ajudar Sim. quem está vivendo o drama da violência doméstica, que assim a gente evita até mesmo a morte, não é? E ajudar o parceiro, neste caso, né? Porque é o homem que está em questão hoje, o homem paciente, dizia bem a colega Irene, conversar com ele, orar com ele, pedir a Deus que lhe dê discernimento, conhecermos um pouco a origem de onde ele vem, porque estávamos a falar há pouco da educação, de onde ele vem, porquê que ele é impaciente, e tudo passa na... Aquele paciente, mostrar mesmo exato. onde ele saiu. E falar sobre o respeito que ele deve ter com a mulher. Exato. E muitas vezes na oração, a orares com esse homem ou essa mulher impaciente, coloca aquele assunto em oração. Aquele assunto para que ele saiba que eu estou a colocar aquilo diante de Deus. A oração não deve ser vaga, deve ser mesmo... Tem que ser objetiva. Oração objetiva. E muitas das vezes até, dizia uma irmã, uma senhora diz assim, irmã Irene, sabe uma coisa? Todo mundo, que é cristão, trata-se de irmã. Protestante, pentecostal, metodista, somos todos irmãos. E ela diz assim, muitas das vezes o meu esposo, ele quando vai para o quarto, a primeira coisa é sexo. E eu digo, não, vamos ainda orar, vamos orar. E nós quando oramos, e ela diz que ela nunca teve vontade, dificilmente ela estava preparada para a vida sexual. Mas quando começou a orar com o marido e a meter as situações na oração, os dois ajoelhados, orando juntos, ela diz que aí começou a ser preparada. E ela diz que aí conseguiu compreender que Deus, afinal de contas, é que fez mesmo o casamento. Porque depois de tanta oração, ela começou a atender o marido sexualmente, sem problemas, que era um problema dentro do seu lar. Então, se Deus é o dono do casamento, então nós temos que colocar os nossos relacionamentos, né, íntimos diante de Deus, porque Ele vai superar essa dificuldade. É tudo à base de oração. Sim. Quem é filho de Deus sabe que o cristão não vive sem oração. A oração é a respiração da alma, né? E nós estamos já bem na reta final do nosso programa, infelizmente. O tempo voa, né? Mas eu vou me dirigir agora à professora Cisaltina. Em um minutinho vai nos dizer então como sair, como vencer a violência doméstica. Assim, um remate final, em um minuto. Nós estamos a falar da violência doméstica e eu diria que o casamento foi instituído por Deus no Jardim do Éden e o vínculo da família é o mais íntimo, mais terno e mais sagrado de todos os vínculos. Que haja muito amor, muita comunicação e muito perdão. Obrigada. Professora Irene? Eu diria o seguinte, sempre que alguma pessoa estiver a sofrer violência doméstica, se dirigir a nós, vamos atender essa pessoa. Vamos atender a pessoa e vamos acreditar naquilo que ela está a dizer. Muitas das vezes nós não acreditamos, queremos acreditar no agressor. E pensamos que o agressor é que é o vítima. Temos que ajudar essa pessoa a fazer planos na sua vida. Temos que oferecer ajuda, mas uma ajuda concreta. Ajuda concreta. Também segura, né? Segura, sim. Ajudar essa pessoa a fazer projetos, porque muitas dessas mulheres acabam morrendo. Deixam filhos, deixam família, e é outra situação, abandono dos filhos. Como se diz, são outros 500. Sim, então nós não devemos olhar para a pessoa que está a sofrer, que é a vítima, não, suporta só, não tem problema, quem fez o casamento foi Deus. A própria Bíblia diz, não separe o homem aquilo que Deus ajuntou. Então aguenta só, isso vai passar. Mas vai aguentar até quando? Até quando? Ela está calçada, ela calçou o sapato apertado, está a doer. E você vai lá, como eu não vivo aquilo que está a viver, eu vou dizer, aguenta só. E por fim, o telefone toca, olha, fulano acabou por falecer. Ficamos com peso de consciência. Então, nunca, e temos que ter muito cuidado quando a gente está a aconselhar alguém, aguenta só, e com o ditado, não separe o homem aquilo que Deus ajuntou. Porque às vezes tenho pensado que nem tudo é Deus que está a juntar. Muito obrigada. Profundo, muito profundo.
Querida professora Irene, professora Cisaltina, nós estamos muito gratos pela vossa presença mais uma vez aqui no nosso programa, sempre disponíveis para orientar as mulheres nesta temática e sobretudo no tema que nós estamos falando hoje, ou que falamos hoje, sobre a violência doméstica. Que o Senhor abençoe cada uma de vocês, os vossos lares. Continuem aceitando sempre o nosso convite, né? Sempre que a gente chamar, por favor, não hesitem em estar aqui conosco. Muito obrigada. Boa tarde e muito obrigada. Obrigada. Que Deus abençoe. Amém. Trabalhou então para si na técnica e sonorização Genésio da Costa, edição e supervisão de Soraya Laureano, produção e apresentação de Sara Henriques. Fico com esta música de Rodete Diogo intitulada Sorriso. Então, você já sorriu hoje? Dê um sorriso com Rodete Diogo, que sorriso faz muito bem à alma. Até o nosso próximo encontro. Fica marcado amanhã no mesmo horário. Programa Entre Mulheres, feito de mulher para mulher. Boa tarde e Deus abençoe a todos. Estou feliz, estou na Rádio Adventos, a sintonia da esperança. Me levantarei, saltarei, sentarei, me levantarei, sentarei, Rádio Adventos. Rádio Adventos. imagem de Deus e deve sempre brilhar. Dê um sorriso tão lindo como você é. Você é imagem de Deus, se é e deve sempre brilhar. Você vai dizer quando devia chorar e vai se alegrar, para os males espantar, vai estender a mão e levantar o irmão e vai rejubilar e com os anjos louvar.
violência. É luta. É superação. Mulher é vida.